Olá! O papo literário de hoje é com o escritor bagiense Caine Garcia. Ele é autor do livro Travessia, lançado em 2015, que conta com poesias, versos, músicas. Obrigada, Caine, por estar aqui conosco, pela disponibilidade de estar participando do programa. Bom, vou começar, eu quero saber lá do início, lá do princípio, antes de pensar em livro, de pensar em concorrer em festivais. Quando que começou o teu interesse pela literatura? É como eu estava conversando contigo antes, né? A história se torna meio comprida porque eu já tenho uma certa idade, já passei dos 40, né? Mas, na verdade, o interesse por escrever sempre existiu. E eu costumo dizer que eu faço parte de uma geração privilegiada, que é uma geração que, embora tivesse menos informações que hoje, tinha informação de qualidade. Porque eu estudei no Colégio São Pedro, depois na Fundação Bradesco, que eram colégios que tu ainda tinhas a biblioteca para pesquisar. Na verdade, tu era obrigado a fazer os teus trabalhos com biblioteca, então o teu contato com livros era muito constante. Eu sou da época da geração da coleção Vagalume. Não sei se tu pegasse essa época, Sim. Que era uma coleção espetacular, assim, né? Que tu trabalhava a mente do aluno, tu desenvolvia conteúdos e, ao mesmo tempo, tu desenvolvia esse interesse pela leitura. Então, tinha vários autores famosos, como Lúcia Machado de Almeida, que escreveu O Escaravelho do Diabo, que posteriormente foi para o cinema, né? Então eu fui despertando esse interesse, assim, e basicamente eu sempre tive a escrita comigo. Eu também fiz parte da geração o auge do rock and roll do Brasil, que tinha Renato Russo, tinha Herbert Viana, então grandes poetas, que na verdade o meu forte é a poesia, né? Embora eu tenha um blog onde eu desenvolva crônicas, que futuramente, possivelmente, também vá fazer o lançamento de um livro com essas crônicas, o meu forte é a poesia. Então foi a partir daí que eu fui desenvolvendo esse lado de trabalhar com poesia, trabalhar com escrita e com a leitura. E quando que idade tu tinha quando veio a primeira poesia, que tu escreveu a primeira poesia que tu achou legal, assim? Ao certo, assim, eu não saberia te dizer, né? Mas eu escrevo, como te disse, desde muito cedo, mas nunca guardei nada, assim. Porque hoje eu escrevo mais sobre o regionalismo, né? Mas eu escrevo de tudo um pouco. Mas o regionalismo é que é o meu forte, porque depois de uma certa idade, eu comecei a participar mais efetivamente de CTGs. E aí surgiram os festivais, inclusive aqui em Bagé, que teve o Canto Sem Fronteira, tem a Galponeira, que agora está meio adormecida, né? E um dia lá eu inventei de escrever uma letra em parceria com o Renato Mendes, e a letra passou no festival. E eu fui trocando ideias com as pessoas e desenvolvendo esse formato de escrita, porque a letra de música, embora ela seja uma poesia, ela tem um formato diferente, né? Ela tem todo um contexto para te colocar a linha melódica, para te ter a métrica. Então, fui trabalhando isso aí, me aperfeiçoando. Então, saí dessa questão que antes eu escrevia de tudo um pouco, e agora estou mais direcionado para o regionalismo, né? Embora esse livro ele seja bem universal, ele tem textos de, como é que eu vou dizer assim, de críticas, ele tem texto político, ele tem de tudo um pouco, mas a base dele é regionalista. E tu sempre fez parte, assim, desse mundo nativista, de CTGs, dessas organizações? Desde novo eu participava, né? Mas depois, a partir dos 22 anos por aí, que eu entrei no Prenda Minha, fiz parte do grupo, comecei a cantar para a Invernada, né? E participar com o pessoal, e a partir daí escrever mais efetivamente, porque foi um processo natural, né? Tu terminava ouvindo músicas nativistas, músicas regionais, e foi despertando interesse. E a partir daí é que eu comecei. Hoje são quase 20 anos em festivais, né, com várias premiações. Esse livro é um livro que tem diversas poesias que foram premiadas em festivais. E a primeira vez que tu escreveu num desses festivais já foi premiado ou não? Demorou um pouquinho para... Na verdade, o meu primeiro festival eu participei até sem saber, né, que foi o Canto Moleque, que era uma letra que eu tinha foi o Thiago Cesarino que encaminhou. E passou lá e tal, mas não foi premiado. Aí depois eu tive aqui no Canto Sem Fronteira, também foi muito bem, mas também não foi premiado.
E aí, se eu te disser, eu acho que eu não me lembro do primeiro festival que eu fui premiado, assim, né? Mas eu lembro de destaque, foi uma Gerra da Canção em Santa Vitória do Palmar, que foi uma letra e música minha. Porque no começo eu tive uma dificuldade, assim, como eu não conhecia o pessoal do meio, eu tinha poesia, mas não tinha quem colocasse a melodia, entendeu? Aí, como eu tocava um pouco de violão, eu comecei a fazer as melodias para as músicas, e deu certo. Nesse festival da Gerra, que foi a 13ª, se não me engano, nós ganhamos quase todos os prêmios, assim. Então foi um festival muito bom, que foi o que me deu aquele incentivo, né? Não, vou seguir escrevendo e colocando música, que é uma coisa que eu acho que eu me adapto. E aí agora é um processo natural, né? Mas tu não aprendeu o violão em função da poesia, tu já sabia por conhecimentos? Por causa do CTG, né? Tu termina participando, aí o pessoal fica lá ensaiando, um toca, tu vai terminando. Eu nunca fiz uma aula assim específica, né? Eu toco, como se diz, de ouvido, assim, né? Mas dá para fazer alguma melodia, assim. Inclusive eu já ganhei festivais com melhor melodia. E como é que tu desenvolveu esse talento, assim, como tu mesmo já citou antes, né? Que os poemas que se tornam versos de músicas não são iguais aos poemas só escritos, né? Como é que tu desenvolveu isso? Tu teve que estudar? Como é que foi esse processo? Eu dei uma estudada nas formas como você faz poesia, diferença entre crônicas, contos, né? Mas o festival em si, ele tem uma métrica diferente, entendeu? Porque o que acontece? Tu vai para um festival, tu não pode ter uma poesia muito longa, tu não tem como ter uma poesia que seja, por exemplo, um festival que é campeiro, tu não pode mandar o que a gente chama no meio de uma poesia aberta, entendeu? Que seja muito universal, tu tem que mandar específico. E aí tu vai pegando os caminhos, assim, na verdade, o grande professor disso aí é a estrada, né? Porque tu vai no festival, aí tu conversa com um poeta, tu vai no outro festival, conversa com outro. Eu tenho parcerias com Severino Moreira, que é aqui de Candiota, que é um grande poeta, um grande amigo meu. Que já foi entrevistado aqui no programa. Foi entrevistado no programa, ele inclusive assina, se não me engano, é a orelha do livro aí. E o Rodrigo Bauer, que é um dos maiores poetas vivos hoje, é um parceiro meu, ele faz letras e eu ponho melodia, que é um processo inverso, né? Sim. E nós já ganhamos festivais também assim, com ele fazendo a letra e eu colocando a melodia. Então, basicamente é isso, a estrada vai te dando o caminho, né? E tu tem que desenvolver uma autocrítica, né? Tem coisas que eu fiz lá no início, como tu me perguntou, que eu não me animaria a mostrar hoje, entendeu? Porque tu vai amadurecendo, né? A estrada vai te mostrando como é que tu tem que fazer a coisa. E isso, essa parte mais artística funciona como um hobby, porque a tua profissão, tu é advogado e é funcionário público federal, né? Exatamente, eu trabalho na Embrapa, né? Então, e advogo, sou especialista em direito do trabalho. E então, na verdade, a música e a poesia, embora eu goste muito, eu não tenho aquele tempo todo que eu gostaria para me dedicar, né? Às vezes surge um festival que eu gosto muito, assim, como o Festival do Cooperativismo, que o ano retrasado a gente ganhou. Foram 4 etapas, a gente classificou aqui em Bagé e terminou ganhando a cidade, agora não vou me recordar. Mas é um festival difícil, assim, porque é um festival, aí entra aquela coisa da poesia, de tu tá adaptado, né? Ele tem que escrever sobre cooperativismo e dentro desse tema eles te dão um outro tema para te escrever. Então tu tem que te encaixar naquilo ali e ainda colocar a poesia dentro de um tema específico, entendeu? Sim. Então é complicadíssimo, assim, tu vai desenvolvendo uma maneira de escrever que até é prejudicial em certo ponto, porque quando eu comecei a escrever poemas para festivais de poesia específico, que não tem a melodia, só a madrinhador no caso, são poemas mais longos, eu estava muito habituado à letra com música, entendeu? Então eu estancava o processo, assim, eu tinha um tema para falar e ia até um certo ponto, tinha dificuldade de desenvolver, mas com o tempo foi acontecendo e hoje até nos últimos anos, assim, eu posso dizer que eu sou um dos mais premiados no estado em termos de poesia. E tu arrisca no microfone também ou só na caneta? De vez em quando eu dou uns gritos, assusto o pessoal, assim, mas é muito pouco. Aqui na Galponeira eu cantei a música que ganhou o tema de 200 anos de Bagé, em parceria com o Jordan Gomes. Nós ganhamos naquele ano, tiramos 2º lugar com outra música em parceria com Cassiano Mendes. Eu percebo que nos festivais nativistas é muito importante essa união entre escritores, músicos, né? Sempre é em equipe, né? É muito difícil ser uma pessoa sozinha ganhar prêmios, né? É um trabalho de equipe, né? Porque
Tu vê, no meu caso mesmo, tem festivais que eu nem participo, eu não consigo ir. Então, o que eu faço? Eu tenho uma parceria, por exemplo, com o Tony Brum, que é um rapaz lá de Santa Maria. Ele faz a melodia, a gente manda para o estúdio, grava, e no dia do festival, se eu não puder ir, como eu não pude ir no Carijo da Canção, que ele cantou uma música nossa lá, ele termina apresentando ela com um grupo de amigos, entendeu? Que vão lá, recebe a música antes, ensaio. Quer dizer, tem todo um profissionalismo por trás, pessoas que vivem da música, entendeu? Então é um trabalho muito sério, assim, eu pelo menos encaro com muita seriedade, assim, a gente sabe que tem algumas mazelas no meio, assim, mas inclusive um processo cultural muito importante. O festival, aqui em Bagé, por exemplo, que já terminou o Canto Sem Fronteira, o ano passado não teve a galponeira, esse ano parece estar confirmado que não vai ter, né? Eu lamento, assim, porque é muito importante, tem muita gente, a gente tem a fábrica de gaiteiros aí, que inclusive meu guri participa, que está fomentando a nossa cultura, entendeu? A nossa música é muito rica e é muito própria, nós temos uma identidade própria. Então, quando morre um festival assim, ou deixa de acontecer, quem perde, na verdade, é a comunidade, né? E como que tu conheceu essas pessoas, esses músicos que cantaram as tuas poesias? Isso aí, na verdade, é todo aquele processo de estrada, né? Quando eu passei as primeiras músicas, assim, eu não conhecia muita gente, mas eu sempre conheci, por exemplo, o Zumar Benites, que morou muitos anos aqui em Bagé, agora está em Santa Maria. Então, as minhas primeiras parcerias que passaram em festivais maiores, assim, foi com o Zumar. Então, ele montava o time, né? Convidava o pessoal, e esses festivais que antigamente eu ia muito, terminava conhecendo as pessoas. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho músicas interpretadas praticamente quase todos os intérpretes do Rio Grande do Sul, os grandes, né? E a amizade, que é importante, eu tenho com a grande maioria, assim, também. E como é que é o processo criativo? Tu todos os dias dedica um tempo do teu dia para compor, para escrever, ou não? É quando vem a inspiração, tu senta e escreve? Como funciona? Não, é muito raro, assim, eu parar para escrever, entendeu? Às vezes eu tô, por exemplo, em casa e me surge uma ideia, aí eu gosto muito do papel ainda, né? Pego papel, a caneta, vou lá e desenvolvo a ideia. Basicamente é assim, mas tem coisas que eu nem sei como é que eu criei isso, eu te disse, as pessoas eu acho que a maioria dos compositores é assim. Tem um poema que ficou em segundo lugar também, igual quase todos os prêmios, só não tirou primeiro no Esteio ano passado, que se chama de Esporas Calçadas, que eu considero, no meu senso autocrítico, assim, que é uma das melhores poesias que eu fiz. E eu sinceramente não saberia te dizer o processo de composição dela. Ela veio, eu fui escrevendo, ela chegou quase como pronta, assim, entendeu? Então é uma coisa muito complicada, assim, claro, tu tem que ter, sempre como eu te digo, o espírito crítico, saber que as tuas poesias em determinado momento elas estão num nível melhor e às vezes não são tão boas, porque o festival te ensina isso, né? Sim. Às vezes tu vai com a expectativa pro festival e pá, eu vou ganhar esse festival, chega lá, tem 10 músicas melhores, 10 poemas melhores que os teus, entendeu? Então isso também vai exercitando a tua humildade, que é importante no processo da escrita. E quantos prêmios tu já tem hoje? Quantos? Não saberia te dizer assim, mas eu acho que mais de 50 tranquilamente, eu acho. E tu tem uma outra paixão que é a fotografia, né? Tu tira fotos muito bonitas, assim, né? Queria saber como é que surgiu essa paixão. A fotografia, assim, na verdade, eu costumo dizer que o fotógrafo, ele é o poeta das imagens, né? Então, é uma coisa que eu admiro muito, assim, porque às vezes tu olha, a pessoa tem uma baita aparelhagem, eu costumo olhar muito nos sites, assim, investigar em Facebook, e às vezes eu comparo as pessoas, assim, um processo meu, né? E vejo que às vezes pessoas com menos condições tiram fotos melhores. Por quê? Porque a pessoa tem que ter o dom, ela tem que ter o talento para aquilo ali, entendeu? E é uma coisa que eu estou devendo para mim mesmo. Eu tenho que fazer um curso de fotografia, tenho que investir no equipamento para tirar fotos melhores. Esse livro aqui, todas as fotos que tem no livro são minhas. Mas não são umas fotos espetaculares, entendeu? São fotos assim só para marcar, tipo, pô, eu também sou fotógrafo, eu gosto aqui, eu acredito na força da imagem, entendeu? A ideia basicamente era essa. Então, é um processo que eu preciso aprender ainda, que eu tenho muito que aprender, eu não sei nada, eu sou totalmente amador, mas que eu gosto muito e que, digo mais, assim, a fotografia, ela requer um talento e um dom muito especial. E o teu blog, como é que surgiu? Tu tem um blog há vários anos já, né? Tem um blog. Tu posta com bastante frequência, né? Isso, o blog, na verdade, é uma coisa assim que surgiu mais ou menos junto com o livro, assim.
Porque o livro é essa questão da poesia. Eu tenho necessidade de escrever sobre outras coisas. Eu sou envolvido com questões políticas, entendeu? Eu sou envolvido com questões críticas, sociais, e eu gosto de escrever e de opinar, coisa que o livro de poesia não te permite. Então, no blog eu faço esse exercício, assim, eu opino sobre todo e qualquer tema, desde futebol a qualquer coisa. Às vezes saem coisas boas, às vezes não saem, as pessoas às vezes gostam, às vezes criticam, mas a função é essa, tu entendeu? Receber esse feedback das pessoas. E tem sido bem interessante, assim, é um blog que agora eu não tenho conseguido atualizar muito ele, mas ele sempre tem alguma coisa lá. Sempre tem um texto, alguma coisa nova, alguns assuntos assim mais espinhosos eu vou lá e opino também. Então é uma maneira que eu encontrei de exercitar essa outra, porque para quem escreve, eu não sei se para todo mundo funciona assim, mas a maioria das pessoas que eu conheço, a escrita é uma necessidade para quem escreve, entendeu? Então a pessoa tem que estar exercitando aquilo ali, e é uma coisa que eu faço com bastante frequência. E como é que surgiu o Travessia? Quando é que tu sentou e decidiu, não, vou escrever, vou reunir essas poesias, são mais de 80, né? São mais de 80. E vou colocar num livro e vou lançar um livro. Como é que veio essa decisão? A questão do livro em si, assim, era uma vontade que eu tinha, porque eu acredito que a pessoa que ela tem uma contribuição cultural, e eu acredito que todo livro ele tem a sua contribuição cultural, ela tem que deixar o seu legado, deixar assim, como é que eu vou te explicar, imprimir a sua marca dentro daquele espaço que ela conquistou, entendeu? E não foi fácil, assim, o meu caminho dentro dos festivais, por ser uma coisa que eu não faço com habitualidade, por eu não ter essa possibilidade de interagir com todo mundo, como a maioria dos músicos que vivem disso fazem, os poetas, é um caminho bem difícil, assim, eu me considero uma pessoa, como é que eu vou dizer, até abençoada, assim, porque dentro das minhas possibilidades, todo festival que eu vou, eu participo bem, eu sou premiado, eu consigo interagir com as pessoas que tocam nas minhas músicas são premiadas. E eu achei uma maneira de fazer o registro disso aí, desse pouco da história que eu tenho dentro dos festivais, seria registrar num livro. E aí eu tive até várias propostas para fazer o livro de editoras e tudo, mas eu queria um livro mais trabalhado, mais bacana, que fosse mais a minha cara, entendeu? Ele ainda não ficou perfeitamente do jeito que eu gostaria, mas é um livro que eu fiz com muito carinho. As fotos fui eu que escolhi, a maneira como ele está colocado fui eu que escolhi, a capa, tudo como ele seria. Então foi um processo bem desgastante, eu passei um ano, porque como eu fiz com a Book, que é uma empresa de Porto Alegre, um editor de Porto Alegre, a gente fazia essas trocas por e-mail. Então cada vez que vinha um e-mail tinha uma coisinha para acertar, estava fora de formato, foi bem desgastante, eu quase desisti. Mas no fim ele terminou saindo e eu acho que é uma coisa importante. Eu teria hoje até material já para fazer um outro livro de poesia, um livro de crônicas, um CD, porque são várias músicas já registradas em festivais, né? Mas eu ainda estou pensando assim, o que vai ser melhor fazer, porque eu ainda estou digerindo o processo de aceitação desse livro, que graças a Deus é um livro que eu já vendi mais de 500 cópias. Não é muito, tu vai dizer, não é muito, mas 500 cópias tu vendendo assim, sem ter, porque a empresa que eu fiz, a editora, ela colocou lá 100 livros em Porto Alegre, eu nem sei que resultado tem, entendeu? Então eu estou vendendo assim, os conhecidos, o pessoal que me procura, eu vendo muito pelo Facebook. Então acho que é uma boa amostra assim, de que o trabalho está tendo uma boa receptividade. E do que trata o Travessia? É um tema específico? São vários temas? Me conta um pouquinho do livro, do conteúdo do livro. O Travessia, na verdade, assim, como eu te disse, ele é a reunião daquelas minhas poesias. Nem todas que estão aí estão em festivais, tem algumas que eu gosto que eu não fiz para música e que coloquei no livro igual. E ele tem vários temas, ele tem tema social, tem tema regionalista, ele tem temas mais universais, críticas mais severas, ele é bastante abrangente, como eu diria, assim, para todos os gostos, entendeu? Mas a veia dele é essencialmente regionalista, porque é o meu chão, né, onde eu piso. Só que são coisas assim, eu também não gosto, jamais gostaria de ser por exemplo, um escritor ou um poeta rotulado. O Kanye é um escritor, como o pessoal fala muito, fulano escreve campeiro, o ciclano escreve... Não, eu gosto de ter a minha poesia, ela tem que ser aberta, entendeu? O dia que eu quiser escrever sobre alguma coisa, eu escrevo. O dia que eu quiser escrever sobre campo, eu escrevo, entendeu? Porque aí tu não tem limite.
tu não desgasta aquele teu potencial que tu pode para desenvolver, entendeu? E esse, pelo menos, é a minha concepção da maneira de escrever, de me portar com a poesia. E da onde que vem o nome Travessia? O nome Travessia, na verdade, é de uma poesia que tem dentro do livro. Que foi a primeira poesia que eu participei em festivais de poesia e que ganhou tudo, que foi no Querência da Poesia em Caxias do Sul. Foi a minha primeira experiência, assim, né, que foi o Zumar amadrinhou e a Liliana Cardoso, que é uma das maiores declamadoras do estado, declamou a poesia. E eu tive a felicidade de vencer esse festival. Então eu entrei com o pé direito, né? E é uma poesia que eu considero, assim, particularmente, ela transcende aquilo que eu entendo de maneira trivial de escrever. Foi uma das poesias que eu mais gosto, assim, porque eu entendo que o tema dela, embora seja um tema mais introspectivo, ele é um tema que eu fui muito feliz no desenvolver a poesia. Então, eu resolvi até pelo trajeto, né? Eu queria relatar um trajeto, tudo, ligar o nome da poesia com uma poesia que me deu muita alegria. E tu tem mais alguém na família que também escreva ou tu foi o primeiro? Na verdade, eu tenho meu irmão, né, o Rodrigo Garcia, que a gente até tem algumas músicas em festivais junto. Escreve com menos habitualidade, assim, mas é um grande compositor também de letras para os festivais, assim. E até de poesias também, ele tem uma série de coisas, só que ele é mais, como é que eu vou te dizer, participa muito do meio, tem que estar insistindo mais, assim, mas é um grande escritor. E os filhos ainda não? Eu tenho um menor, né, que toca gaita, que está na fábrica de gaiteiros, como eu te disse, e tenho um maior que toca violão, assim, mas eles escrevem lá as coisas deles, assim, mas eu não me intrometo muito, incentivo, mas não me intrometo, né. Mas são também, eu já vi que eles têm essa veia, assim, se vão seguir mais adiante, aí vai depender deles, né. Sim. O menor já está na gaita, o maior entrou um pouco no violão, está naquela fase, sabe como é que é, né, namoro e tal, mas eu acredito que os dois têm um talento para seguir adiante. Agora, se vão querer, já é uma decisão deles, né? E quais são teus planos futuros, né? Tu citou no início que talvez as crônicas venham a virar um livro, né? Quais são teus planos futuros em relação à literatura? Eu tenho essa ideia, assim, de ter um feedback mais profissional dessas crônicas que eu tenho desenvolvido no blog e outras que eu não coloquei lá. O que eu chamo de feedback profissional? É conversar com alguém que realmente tenha bastante experiência nessa área literária da crônica e do conto, né? Para ela me dizer, realmente tem condições de ser publicado, é por aí mesmo. E a partir daí, bater essa opinião com a minha experiência, com a minha autocrítica e ver se realmente eu tenho condições de lançar esse livro. E eu até acredito que no momento eu tenho. Lá adiante pode mudar a minha opinião, né? E eu também tenho ideias de lançar, porque eu já tenho material para mais um livro de poesias, no caso, né? De lançar um livro com CD, ou seja, um livro de poesias, de festivais de poesia, com um CD de pessoas declamando essas poesias, que seria um complemento, assim, né, ao trabalho que eu venho fazendo nessa estrada cultural. E tu continua com ligação ao CTG ou não? Mais ou menos, a gente segue frequentando, porque a minha esposa também fazia parte da invernada, né? Sim. A Lia Rejane, e a gente segue frequentando, assim, o meu guri agora está ensaiando, o menor, além da Fábrica de Gaiteiros, ensaia no campo aberto para a invernada. A gente tem essa ligação, assim, mas não participa efetivamente dentro do CTG, né? Até tem ideias, assim, a gente já teve convites até para participar de patronagens, né? É um meio que a gente gosta muito, assim, né? E que infelizmente hoje está meio abandonado. A gente tem algumas ideias para tentar alavancar, assim, mas não é fácil, sabe? Que lidar com cultura, né? Sim. Mas a gente sempre tem essa interação, assim, dentro do CTGs. E tu também desenvolve um trabalho social, né? De bastante tempo, né? Lá na região que tu mora, que é na Zona Norte, Exato. Né? Queria que tu nos contasse um pouco, né? Como é que é esse trabalho? Você tem um grupo, né? Isso. Nós temos o Grupo Ações Solidárias, né, que é coordenado pela minha esposa, a vereadora Lia, e já faz 10 anos já que a gente tem esse grupo. Começou lá em 2008 e esse ano a gente vai fazer a 10ª festa que é o Natal Fraterno, que é o nosso maior evento. A gente tem uma série de outros eventos, como a Páscoa Fraterna, a gente faz doações de roupas, uma série de coisas que a gente faz sem noticiar muito, mas essa do Natal é o nosso maior evento. Então a gente pretende esse ano fazer uma festa bem grande. E é um trabalho bem bacana, né? Porque a gente vai nas casas das pessoas, principalmente da Zona Norte lá.
para saber como é que está a situação delas, se tem alguém em estado de fragilidade maior, a gente procura dar um auxílio, entendeu? Saber se as crianças estão frequentando as aulas. A gente tem essa questão, uma preocupação muito grande com a evasão escolar, né? A gente conversa com as pessoas dentro das possibilidades, que nós somos poucos, né? É a minha esposa, eu, o meu irmão que participa e mais alguns amigos que nos ajudam na época dos eventos, né? É um trabalho bem bacana que a gente tem a intenção de ampliar ele. Provavelmente em breve nós tenhamos mais notícias sobre isso aí, mas que a gente desenvolve há muito tempo e que só nos dá satisfação. E como é que surgiu, assim, quando é que vocês viram que tinha essa necessidade lá naquela região? Na verdade, a gente sempre teve, né, a vontade de fazer alguma coisa em prol do próximo. Porque a nossa região lá, não exatamente onde a gente mora no chamado bairro Madesati, né, mas nas proximidades ali, Vila Bru, Vila Damé, tem uma série de bairros ali onde as pessoas realmente são necessitadas, né. E então a gente bolou essa ideia, assim, começou com a Páscoa. Quem sabe a gente consegue reunir um pessoal aí e distribuir aí, dar um agrado para esse pessoal, tentar incluir mais eles, porque eu encaro isso aí como uma inclusão social, entendeu? Quem não tem nada, de repente tu vai na casa da pessoa, leva um brinquedo, leva um presente, acolhe elas, fala com elas, pergunta se elas estão precisando de alguma coisa, tenta ajudar, essas pessoas se sentem incluídas. Então foi a partir disso que surgiu a ideia do grupo, que a minha esposa coordena até hoje de forma brilhante, assim. E eu queria saber o que tu tá lendo agora, qual é a tua leitura de cabeceira atualmente? Eu fui agora há pouco, a Pelotas lá e trouxe uma série de livros. Eu sou uma pessoa que lê muito, assim, de muita coisa, eu não tenho uma coisa especial. Eu gosto de ficção científica, eu leio de tudo que cai na minha mão, eu leio, né? E o último livro que eu estava lendo agora é O Primeiro e Último Verão, da Letícia Vercovitch, eu não sei direito o nome dela, se não me engano é esse, que é um livro até que eu achei bem... Ele não é um livro bom, assim, mas eu achei ele meio similar a um outro livro do Duca Lendecker, que é A Favor do Vento, se não me engano. Também trata sobre a Praia do Pinhal, então, uma leitura bem boa, assim. Mas eu estou relendo um livro, assim, que eu estou lendo com muita calma, com muita parcimônia, assim, eu já li ele, estou lendo de novo, é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? É um livro espetacular, assim, uma coisa, ele é simplesmente genial, né? E eu tenho também uns livros que eu leio, sempre recorro para ler lá, são os livros daqui do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de autores brasileiros, em específico do Rio Grande do Sul, que por exemplo, Érico Veríssimo, Alcides Maia, são livros que eu tenho uma dificuldade, assim, por exemplo, se tu me der um livro para ler, eu leio ele, e fico fascinado naquele livro, leio de novo. Aí se tu me perguntar daqui a um ano, eu não me lembro direito do que trata aquele livro, me dá aquela curiosidade, eu vou lá, eu termino relendo várias vezes os mesmos livros, entendeu? Mas eu tenho graças a Deus, tenho em casa uma biblioteca muito grande, assim, bem variada, que eu acho que é o que dá pra gente um pouco de embasamento para escrever e até para te tratar no meio, né? Porque as pessoas, nem todo mundo gosta da mesma coisa, né? Então essa variedade na leitura te possibilita que tu circule nos meios assim com uma certa, como é que eu vou te dizer, leveza. E também a diversidade da forma de escrever, né? Claro, exatamente. Cada uma são pessoas totalmente diferentes, né? Se tu pegar o Duca, se tu pegar o Érico Veríssimo, não tem comparação, né? Se tu pegar o Alcides Maia, é aquela leitura contundente que tu tem que reler os parágrafos. O que será que ele disse isso mesmo? Uma leitura mais refinada, assim, mas ao mesmo tempo mais, eu acho mais bruta, assim, que pega a gente meio, sabe? A pessoa que leu o Alcides Maia, pelo menos eu tenho essa impressão, ela lê a primeira vez, ela vai ficar meio assustada, assim, mas é que ele escreve diferente, ele tem uma forma diferente de escrever, né? O Érico Veríssimo não, embora seja extremamente uma leitura refinada, é um cara mais leve, assim, tu lê e, tu pega um livro dele, tu não consegue parar de ler, entendeu? Então são as maneiras de escrever que vão te dando esse estofo para te poder seguir no caminho, entendeu? O Papo Literário está encerrando aqui. Obrigada, Caine, por mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. E nós voltamos no próximo domingo às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!